Show. Valeu. Valeu, meu velho. Ó, eu vou tentar ficar sem, já que esse aqui manda pra câmera e que a Arine tá me ouvindo, todo mundo da Cris tá me ouvindo, então acho que é tranquilo. Porque eu falo muito, eu falo rápido, de trocentas mil coisas diferentes ao mesmo tempo, e as mãos mexem o tempo todo. Então, fica um pouquinho mais confortável assim. Eu vou tentar trazer um pouco do que é o Locomotiva hoje, nesse meio tempo falar como que a gente chegou nesse ponto, e no final eu tenho um slide com os desafios, um slide, mas é porque eu acho que isso vai jogar para a gente poder de fato bater um papo, conversar, trocar experiência. A gente acabou aqui de gastar o quê? 10 minutos, 15 minutos conversando com o Paulo aqui. E muitas coisas que ele passa lá são coisas que eu já passei, algumas coisas que eu quero fazer e ele já tem essa visão desde agora, e nem é no futebol americano. Então, quando a gente fala de gestão e gestão no esporte, a gente tem que entender que a gente tem muito o que aprender com outras modalidades que já vieram antes, que já passaram pelo que a gente está passando, e não só pensar que a nossa solução está aqui dentro. Tá? Espaços como os nossos e esse que o Lucas proporciona para a gente são muito interessantes para a gente de fato criar o sentimento de comunidade e fomentar isso, a gente usa essa palavra que umas 10 vezes ontem, fomentar a comunidade do FABR, mas a gente tem que entender que a gente tem que ir fora também buscar esse conhecimento, senão a gente vai levar muito tempo para descobrir algo que já está trilhado aí para a gente. Esse sou eu, uns 10 quilos a menos, eu jogava nessa época. Eu sou CEO do América Locomotiva, esse é um projeto que começou em 2017. Eu estou no esporte desde 2006, fui presidente de federação, saí da presidência do Locomotiva para assumir a federação. Em 2017 o time começou um processo de profissionalização por entender que a gente estava crescendo num ritmo que só os diretores voluntários na associação não dariam conta de tocar por muito tempo. Todos eles trabalhando o dia inteiro, e o dia inteiro eu digo de 8 até as 10. Então, sentiram a necessidade de trazer pessoas para trabalhar no time constantemente e frequentemente. E acabou que eu voltei assumindo a função. Na época era eu sozinho. Ali eu mostro como que a gente está na estrutura hoje. Uma coisa que o Lucas traz muito, e eu passei a pensar assim, ser profissional não é ser pago para fazer o trabalho. Tá? Isso é ser pago para fazer o trabalho. Ser profissional é você, de fato, ter uma busca constante de conhecimento na área e se especializar no que você está fazendo. Você fazer isso com um grau de seriedade e de comprometimento que não é o que você faz nas suas horas vagas. Tá? E eu comecei hoje, tanto eu quanto o Ítalo, a gente está na mesma turma de pós-graduação em BH, de especialização em gestão e marketing esportivo, com essa busca de conhecimento. Eu estou trazendo isso aqui porque isso aqui foi uma provocação que surgiu no encontro de gestores do ano passado. Tá? A gente estava aqui em São Paulo, o Virgílio foi um dos palestrantes, a gente estava trocando uma ideia e conversando, ele falou desse curso de pós-graduação em BH, e foi de lá que a gente começou. Então, quando eu comecei, eu tinha uns cursos soltos online. E aí eu senti a necessidade de buscar uma educação formal e surgiu desse encontro. Então hoje eu estou com quase um ano de curso, porque no ano passado a gente teve uma oportunidade como essa e surgiu. Então são espaços como esse que acabam fomentando um pouco disso também. Hoje o Locomotiva ele tem 5 núcleos esportivos. Tá? Que a gente chama de núcleos esportivos, são unidades, a gente pode entender como unidade de negócio, unidade de prática, enfim, eu chamo de núcleos esportivos. Eu tenho a equipe principal, que é o meu time elite, é o meu primeiro time, é o time que joga BFA, é o time que o Deneva conhece desde 2007, então assim, não mesmo, né? Daquela época tem o Paranhos jogando, e eu aqui. Então, assim, esse é o time principal, é o carro-chefe, é o que chama mais atenção, é o que todo mundo conhece. Tá? Mas, ao redor disso tudo, eu ainda tenho o meu time de formação. Esse aqui é um jogo do meu time de formação ano passado, na Copa Ouro. Então, quem faz seletiva do meu time hoje entra nessa equipe. Quem está chegando agora, ou então tem pouca repetição no time principal, e a gente sabe que precisa de mais tempo e mais espaço para desenvolver, ele está aqui. E hoje, para a gente,
o time de formação é uma alegria muito grande no sentido de desenvolvimento de cultura e mentalidade. Esses meninos que estão vindo daqui, eles carregam muito o ideal do que é a locomotiva. Tá? Então, isso dá uma sustentabilidade muito legal para o projeto. Eu tenho a equipe júnior. Esse meu time júnior ele existe desde 2012. A gente passou um tempo aí parado ali no ano de 2015 por questão de campo e tudo mais, até a gente conseguir retomar os treinos. Mas, tirando esse período, ele é constante desde então. Quando a gente se tornou uma equipe full pads, deixa eu ver se a Giva... Ah lá, ó. É isso mesmo. Esse era o objetivo. A G tá ali atrás e eu aprendi com ela inicialmente que full pads é um termo muito errado. Pronto, é isso. A gente tem futebol americano e tem flag, tá, gente? Full pads é algo que a gente criou porque a gente tem lá no pads, half pads e a gente criou full pads. Então, assim, esse time era uma equipe que no início ali, quando a gente fez a transição para o futebol americano full pads, porque na época era isso, né? A gente começou também a fazer o processo no júnior. Só que a gente viu que, cara, a gente não tinha equipe para esses meninos jogarem. A estrutura necessária para ter uma equipe de FA é outra. Não adianta eu achar que eu vou colocar menino de 15 anos de idade treinando no sábado por 2 horas e vou colocar equipamento nele. Então a gente viu que não era o melhor formato para a equipe de base nossa. A gente transformou esse time de júnior em flag. Inicialmente flag 8-8, por ser também um caminho de transição. Mas hoje a gente já de fato os meninos treinam 5-5, porém numa demonstração que a gente fez foi 8-8 agora esse final de semana. Eu vou passar ali na frente nas ativações de jogos. Mas hoje o júnior também tem dado uma movimentada muito interessante. Os meninos estão mais presentes, a gente tem conseguido dedicar um pouco mais e vários jogadores de júnior, eles continuam ano após ano subindo para o time de formação e posteriormente para o time principal. Eu tenho equipe de flag, ambas 5-5, masculino e feminino. Essa equipe começou no ano passado. A equipe feminina, a equipe masculina começou esse ano. Esse ano a gente tomou uma decisão. Na verdade não foi difícil, né? Porque a gente tinha um plano a seguir. Foi difícil para eles. Que a gente decidiu não participar das etapas de circuito nacional para trás, porque não estava num momento legal para a equipe, a gente não estava num nível bom para isso, mas a gente fez um planejamento em cima disso e os meninos têm comprado muita ideia. Quem sabe a gente ainda não tem uma aparição nisso ainda esse ano, mas enfim. Esse é um dos núcleos também, junto com o time de formação, que enquanto organização eu vejo que traz mais resultado pro Locomotiva. A gente tem a equipe de tier. Faltou uma foto aqui para completar, então por isso está com o nome. Aí é onde a gente entra na apresentação, layout, design, que não é muito nossa praia, né? Mas a minha equipe de tier existe desde 2016. Aqui vocês só vão ver o Jeff. O tier é uma equipe mista. A gente tem homens e mulheres na equipe, presentes em todos os jogos, não só nos jogos, mas também em campeonatos próprios da modalidade. Campeonato Mineiro, Batalha de Tier, que é estadual, e Campeonato Nacional, que é agora em novembro. E com isso, assim, a gente fecha todos os nossos núcleos. Tá? Esse ano a gente teve a ideia de criar até outras modalidades, mas a gente acabou não seguindo nesse plano. É algo que vai ficar para o futuro, e a gente tem concentrado neles. Algo que eu queria chamar a atenção é pensar quem que é nosso público-alvo. Essa é uma dificuldade que eu enfrentei na hora de desenhar um pouco como fazer o trabalho. Quando você tem uma loja de autopeças, o seu público-alvo são pessoas que têm carro. É isso. Você tem um público definido, um cliente definido, é fácil você desenhar isso. Quando a gente tem uma associação esportiva, a gente tem um problema maior. Eu vou até diferenciar um pouco no meu caso em específico, mas de uma maneira mais geral, o seu atleta, que ele é associado, ele é público-alvo. Se ele está insatisfeito, e aí nem vou entrar em o que é insatisfação aqui, mas enfim, se ele está insatisfeito, é algo que você tem que lidar. É ele que paga a mensalidade, é ele que usufrui do seu espaço, e é para ele que as atividades existem, é para ele que você cria um produto, gera um produto, seja ele treino, sejam os jogos. Os treinadores, muitas vezes esquecidos como parte dessa equação, mas no final das contas, o treinador hoje é alguém voluntário que está trabalhando para você. Se você, enquanto associação, não entender isso,
você vai ter um problema, porque seus treinadores todos vão parar e vão sumir, que é uma perspectiva aí a curto prazo, na real. Então, às vezes você não tem condição de fato de remunerar os seus treinadores nesse momento, mas se você entende ele como público-alvo da associação, como um produto, você tem que entregar um produto, benefícios e tudo mais para ele, você consegue de alguma forma trabalhar essa situação para chegar até o ponto onde de fato você tem seus treinadores remunerados. E vamos lá, né? Eu tenho 5 núcleos. Se eu for considerar todos os meus treinadores remunerados, eu tenho um probleminha. Só de treinador eu estou falando do quê? 25 pessoas? 28 mais 2, 30 pessoas. Enfim, eu vou remunerar com R$100 cada um, são R$3.000 na conta no final do mês. Então, é algo que a gente tem que, de fato, fazer um planejamento para conseguir chegar lá. Tá? Torcedores, porque no final das contas a receita que a gente tem em jogos é considerável. Considerável porque eu tenho torcedores que chegam, compram, consomem. Eu tenho venda de produtos. Eu tenho eventos que não são relacionados diretamente a jogos, como é um videozinho que eu vou mostrar ali que a gente fez no Locomotiva Day. Isso tudo é o público de torcedores e entusiastas do esporte que eu posso atrair para perto da organização. Então eu tenho um público que é interno, eu tenho um público que é externo. E eu tenho um público que são os parceiros. Que eles, enfim, pra gente, a gente entende como público-alvo, porque no final das contas eu tenho que captar o cara, eu tenho que ensinar o esporte para ele, eu tenho que ensinar marketing esportivo para ele, e eu tenho que vincular esse cara. Então é um trabalho que ele se torna cada vez mais complexo, porque eu não consigo definir uma persona e trabalhar em cima dela. Eu tenho no mínimo 4 delas. E aí, para quem é do marketing, sabe, quando a gente trabalhando persona, você não vai trabalhar uma única persona para o seu produto, você vai ter algumas variações. Persona, para quem não é do marketing, é o seu cliente ideal. Você faz um desenho de uma persona fictícia que representa o seu cliente ideal, em linhas bem gerais. Então, assim, isso é importante ter em mente, inclusive para vocês que estão aqui como gestores e treinadores, focados em uma única equipe, e vocês vão ter que pensar quem que é o seu jogador ideal, qual que é o perfil de atleta que você... Atleta não, né? Participante. Que você está buscando. Praticante. Participante é no esporte de participação. Quem que é esse cara? Quantos de vocês aqui já não fizeram seletiva, passaram 100 pessoas, na primeira semana tinha 50, na segunda tinha 30 e na terceira tinha 2? Todo mundo aqui já passou por essa experiência que organizou seletiva. Será que a gente está buscando o público certo para se tornar um jogador? Que a gente consegue de fato desenvolver, ou a gente não tem um programa de desenvolvimento, então tem que pegar o cara pronto? Se a gente não tem essa noção, o trabalho fica mais difícil. Esse é o cenário do Locomotiva hoje. Tá? Eu estou falando de 267 pessoas envolvidas no processo. Eu estou dividido em 5 núcleos esportivos e essa é a distribuição que eu tenho hoje. Então, meu time principal tem 70 pessoas, o Formação 80, o Júnior tem 51, 26 no Tier, 35 no Flag e 4 que eu coloco como administrativo. Aí é pessoas de apoio no marketing, staff e etc. O administrativo aqui é um pouquinho maior do que isso. Por exemplo, tem um atleta nosso no time de formação que ele faz parte do administrativo, então na minha tabela ele está só como atleta do 2, então ele não conta aqui. Ele está contando nessa coluna aqui do formação. E aqui é a minha distribuição de idade. Vocês podem ver que eu tenho um grupo bem grande aqui, né? De 18 a 34 é o grosso da equipe, que aí eu estou falando de time de formação e time principal. E eu ainda tenho uma equipe de júnior grande. Esse em branco aqui é alguém que não respondeu, tá? Isso aqui é 1% branco, é uma data de nascimento que eu não tinha na planilha. É só isso. Aqui eu tenho 11% de jogadores acima de 35 anos. Eu tenho 33. Eu tô aqui, ó. Eu e o Ítalo, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Tá? Mas dessa planilha eu tô aqui, tá? Mas assim, enfim, aqui eu tô aqui. Esse é o retrato do que a gente tem hoje. É importante a gente entender isso para qualquer planejamento. Estava conversando com muita gente, na real, mas com a Andrea vindo para cá, falando de júnior, falando de algumas ações que a gente pode fazer voltado para essa faixa etária, que é interessante para o programa de uma forma geral. Desde arrecadação até desenvolvimento de atleta, desenvolvimento de torcida, envolvimento de família, que é muito maior e representativo quando você está falando de equipe de base. Mas enfim, esse aqui é o cenário que a gente tem hoje.
Isso aqui, no início de 2017, que foi quando a gente começou o processo, né? A gente começou o processo de fato em julho de 2017. Quem precisa de microfone, tá vendo? Eu vou abrir o computador aqui, ó. Aí, vai continuar pegando. Enfim, nice. Muito bom. Vamos lá. Em 2017, a gente começou esse processo no meio do ano, de fato, a execução dele. Pois é, a gente podia fazer lá fora, né? Funciona. Dá certo aí, Paulo? Então tá bom. A gente tava conversando aqui uns 15 minutos, esse comentário. Então, assim, lá no início de 2017, a gente tinha cerca de 100 pessoas. Mentira, 80. A gente já tinha começado formação, então a primeira turma dele. Tinha a equipe principal, o número de treinadores era menor, a gente não tinha a equipe de tier, ela não entrava nessa conta porque era um núcleo totalmente autônomo, onde a diretoria não atuava diretamente, elas só usavam o nome e na época elas mesmas, porque não tinha nenhum homem no time, então elas só atuavam nos jogos e tinham a marca. Depois disso, quando eu comecei esse processo, que aí eu já entrei em 2017 em julho, foi quando a gente de fato trouxe tudo para debaixo do mesmo guarda-chuva. Eu não sei o que eu falo depois disso. Então, vou pegar o computador ali. Eu vou esperar o Lucas voltar. A gente pode conversar do que aconteceu até aqui, né? E aí eu coloquei esse slide aqui, tive a ideia de colocar ele ontem, depois da apresentação do Ricardo. Essa é a minha distribuição de receitas na associação hoje, tá? Tá bonito. Não, eu vou ler. Enfim. Eu dividi em 3 grandes grupos, tá? Hoje. Volta. Aqui. 54% da minha receita hoje é por mensalidade. O jogador do time principal paga a mensalidade. Vou falar por quê, esse é um dos problemas lá no final. Mas eu tenho mensalidade no principal que joga BFA sim. Tenho mensalidade em todos os núcleos, tá? Eu tenho 33% de patrocínios. Eu tenho 2 patrocinadores maiores. E quando eu falo maiores, assim... Cadê o Adonai? Tá aqui? Não é o Adonai que tem um patrocínio lá da... não deve ser igual dele, não. Mas é mais porque assim, é uma empresa maior e tal, mas a gente tem alguns patrocínios sim, e apoios, né? Mas o patrocínio principalmente compondo esse gráfico aqui. E eu coloquei aqui uma receita de jogos em casa. Só para vocês terem uma ideia como que a gente trabalha, jogo em casa ele entra no meu orçamento global, tá? Se eu tiver um jogo que ele não tem público, ele vai estar pago. Ele entra no planejamento anual de reserva para que seja pago, independente de público ou não. Então, por isso que eu estou colocando nesse gráfico aqui jogos em casa como receita. Então, toda a bilheteria, venda de loja e produto e praça de alimentação está entrando aqui nesse meu gráfico. Na prática, no dia a dia, a gente sempre tenta ficar no 0 a 0 no jogo. Eu sempre tento pagar com ingresso e tudo mais o custo daquele jogo. Mas aí quer dizer que eu tenho uma economia e tenho um respiro no caixa. Mas assim, no planejamento, eu planejo cada jogo como se eu não fosse ter público e fosse ficar no, fosse ficar no negativo para cada evento. Entraria, eu teria uma outra coisinha aqui, venda, merchandise e tal. É porque hoje, não, de forma alguma. Hoje a minha venda ela acontece nos jogos e dias de eventos. Aí, assim, por mais que eu tenha colocado jogos em casa, é porque o principal evento é jogo em casa. Eventualmente tem um evento que não é. E entraria aqui, na verdade, receita de bilheteria e venda de produtos, sabe? Hoje é uma falha nossa. Assim, eu devia estar vendendo online mais facilmente, eu devia estar com loja aberta o tempo inteiro, mas é uma questão de logística também, da gente conseguir pegar o pedido, encomendar o pedido, mandar. Então, assim, é uma falha nossa, é um ponto de melhora ainda para aumentar isso. Deixa eu ver aqui. Não. Sim. Não, falha considerando que a gente pensa numa coisa e não está cumprindo, mas enfim.
Uhum. E o problema é que isso precisa de alguém para ficar online. O cara tem que ficar online, ele quer botar no Mercado Livre, por exemplo, ele tem que ter um cara para responder as perguntas Sim, do sim. Mercado Livre. Tem que ter um cara que possa imprimir a etiqueta do Mercado Livre e vá no correio no mesmo dia, porque o Mercado Livre exige que você faça... O desafio maior é você cuidar da logística do processo. Exatamente. Então, Pegar produto, embalar produto e enviar produto. Eu não sei como vocês fazem, mas no meu caso, eu não costumo ter um estoque muito grande de produto. Então, muitas vezes, se eu for vender 10 camisas, eu tenho que encomendar. Só que se eu encomendo, são 30 dias. E o cara pagou hoje. Aí são 30 dias para chegar, aí eu pego, embalo, envio, mais o prazo para envio. Se eu não consigo entregar uma experiência legal para quem está comprando online comigo, eu não vendo online. É isso. Ele vai mandar mensagem, eu vou falar que tem no jogo, eu falo que não vendo online, mas eu moro em Manaus. Eu vou lá, pego uma camisa e mando para ele. Não é parte do meu processo, é um dia que vai tirar da minha vida. O cara vai ficar feliz pra caramba porque foi para ele e realmente não tinha condição de eu fazer de outra forma. Mas se eu coloco uma loja, quem está comprando é cliente. Cliente, ele pressupõe que eu vou comprar, vou sair, vou pagar, vou receber o código de rastreio e vou chegar na minha casa em uma semana. É isso. Então, e quando eu falo falha é por causa disso. Eu queria ter mais, nem que fosse para Belo Horizonte. Mas, enfim. Desafios no final. Pessoas e processos. Tá? Enfim, essa é a minha distribuição de receita. Gostei quando eu vi ontem, e aí quando eu fui fazer a conta tá batendo assim. Então, a gente tem um discurso muito forte em criar uma equipe que é autossustentável. Hoje a gente está numa situação um pouco diferente, mas de uma maneira geral, se os meus patrocínios saem, a minha estrutura permanece. Eu não demito ninguém, eu não fecho nenhum núcleo. Tem alguns projetos sim que a gente não dá continuidade, mas não são processos essenciais e vitais para a organização. Então, o objetivo é que essa parcela seja cada vez menor e que eu possa abrir uma aqui com venda de produtos, eventos e tudo mais, para que eu possa depender cada vez menos de um patrocínio e cada vez mais de um esforço meu. Para quem é da área de vendas, assim, lista, contato, venda. Anúncio, conversão. São coisas que a gente pode medir, a gente pode atuar diretamente em cima deles. Depende do cliente? Depende. Mas não é o mesmo tipo de cliente que é o patrocinador. Tá? Aqui, e aí é um dos desafios que a gente enfrenta, é a distribuição de arrecadação das mensalidades. Né? Eu deixei aqui um pouquinho destacado, porque eu queria falar justamente deles, que é o ponto de equilíbrio que a gente encontra, né, de sustentabilidade, de ser autossustentável, e aqui é a distribuição que eu tenho hoje de mensalidades. Eu tenho o meu Júnior com 21% da arrecadação, o Flag com 6%, o Tier com 7%, o Formação com 49% e o Elite com 16%. O que vocês acham desse gráfico? Beleza. Qual? Beleza? Não pode falar, Ítalo, fica quieto. É assim, desafios. Vamos lá. Eu tenho diferença de mensalidade. Minha mensalidade hoje no Locomotivo varia de 60 a 100 reais por mês. Mensalidade. Mas o principal problema não é esse. Porque esses dois núcleos aqui têm um valor bem próximo de mensalidade. Tá? O problema que a gente vem enfrentando, e eu acho que assim todo mundo aqui que tem uma equipe de rendimento enfrenta, é uma questão de mentalidade, cultura, onde no final das contas, o meu Elite aqui, eu tenho menos mensalidades arrecadadas, embora eu tenha mais pessoas participando. Seja porque jogador atrasa, e aí todo mundo que cobra mensalidade passa por isso. Seja porque a gente entrega mais benefícios, então tem mais jogadores bolsistas. Seja porque o valor é um pouco diferente, sim. No caso aqui varia de 80 a 100 reais. 80 a maioria do Elite, 100 reais no principal. Então, assim, vai ter um impacto. Mas esses 20 reais aí, esses 20% no valor da mensalidade, né, não deveria representar ter um impacto tão grande como pular de 16 para 49. O meu Elite, ele arrecada menos que o meu Júnior e o mesmo tanto
praticamente, né? 16 para 13, 3% ali de diferença, que o flag e o tier juntos. Só que no flag e no tier eu estou falando de 50 pessoas no total. No elite estou falando de 70. Então, assim, são os desafios que a gente enfrenta e, às vezes, algumas decisões que a gente toma e que a gente, do meu ponto de vista, nos leva a reavaliar. Mas essa não é uma decisão que é minha, que é o desafio que eu enfrento. É uma decisão que é da diretoria. Se a gente quer isentar de todo mundo do Elite, por exemplo, podemos. É o time de rendimento, é o time que joga brasileiro, é o time que treina mais, então a gente exige uma dedicação a mais, já que eu não remunero atletas? Pode ser? Pode. Mas aí eu vou apresentar isso aqui para a diretoria e eles vão falar como que a gente vai resolver uma questão administrativa e financeira. Tá? Então, assim, eu queria trazer isso só para mostrar que, assim, no final das contas, essa realidade minha aqui é meio que a mesma de todos vocês. Porque vocês provavelmente têm alguma coisa parecida com isso. Muito jogador achando que não precisa pagar. Oi? É de 21% para 49%. Mas só que... o meu júnior vai até 17%. Vai até 17. O formação, ele é... Tem alguns de 17 que já sobem, mas de uma maneira geral ele é adulto, tá? Aí a formação é o cara que passou na seletiva, adulto e quer aprender. O júnior, ele é menor de 18, ele tá aqui. Então, assim... E aí, ao mesmo tempo, é uma coisa que pra gente auxiliou muito administrativamente, que foi a criação da formação. Porque isso aqui, de fato, ele aumenta um bocado a receita. No meu caso, hoje, eu não pago a mais por campo por causa disso. Quando a gente começou, a gente pagava. Então, a gente tinha alugado um horário separado para poder ter um treino de formação. Então, essa conta não ficava tão positiva assim no caixa, ficava meio que no 0 a 0. Hoje, que a gente tem uma parceria que engloba todo mundo, então a gente tem um resultado melhor em termos de mensalidade. Então, assim, se vocês não têm equipe de formação hoje, pelo menos do ponto de vista financeiro, vocês deviam estar avaliando essa possibilidade. O meu formação, ao mesmo tempo que ele é de fato formação para desenvolver o cara pro rendimento, ele também é um espaço mais recreativo. O Ítalo, por exemplo, ele é um atleta da minha formação. Porque ele está aí, né? Ele não quer ir no treino toda semana. Ele tem outros compromissos. Ele não quer ter aquela dedicação de treino de 2 horas de academia todo dia. Então, ele está indo no formação porque ele tem uma atividade para ele. Então, formação ele engloba um pouco desses dois. Ellen. E só vai para ele? Não. Não. O caixa é único. O caixa é da organização. Mas aí, por exemplo, no caso da formação é fácil porque eles arrecadam, né? Mas o tier, por exemplo, precisou comprar um tanto de tatame. Era mais do que a arrecadação que elas tinham mês a mês. O todo comprou os tatames. E com o tempo, isso foi sendo reposto no caixa. E aí tem a ver também com as metas, que a partir de agora a gente não tinha isso, metas que a gente passa para o núcleo administrativo, nomes que não existem e estão em processo, que a gente vai passar também. Olha, você tem uma meta X por mês. Se você estiver cumprindo a meta X, o todo consegue fazer tudo isso que a gente vem fazendo. Se você não alcança essa meta, a gente vai ter que sentar e buscar soluções. Você quer comprar tatame? Então vamos, sei lá, fazer um fechamento de formação. O Elite... Vícios, a gente falou disso ontem no Happy Hour. Você pega um cara que tem vício de 10 anos, de 5 anos. E é difícil, porque isso aqui muda muito a dinâmica de trabalho deles. Só um comentário, eu acho que é até uma sugestão mesmo, apesar de ser muito óbvio, todo mundo falar isso, mas nunca ser realmente explícito, é a transparência. Júnior, flag de formação, Paulo, pega meu telefone aí dentro. Tá na bolsa grande. Não, tipo, se é pago para estar lá e ser usuário da diretoria lá. Formação, Valeu. flag júnior especificamente, quando a gente foi extremamente transparente, a arrecadação. Em que sentido? Não é chegar para o cara e falar, olha, vocês têm uma semana para me entregar R$120 nessa taxa, vocês têm até a semana que vem para me dar R$200 de ônibus. É sentar com ele e mostrar o orçamento. Sim. É você ter o plano final, depois dos pecados, dos atletas, comissão técnica fácil, sempre ter alguém da diretoria que fala, olha, a gente vai ter uma viagem tal dia, fechou o calendário da competição, eu comecei a olhar ônibus e ficou em tanto. Os próprios atletas vão, arrumam orçamentos melhores, e os próprios atletas, a taxa de adimplência, quando ele paga, sobe, porque o Rodrigo falou,
Agora, olha só, que é o ponto para trabalhar. Se eu faço isso no formação, a minha resposta é imediata. Eles tinham que pagar a inscrição da Copa Ouro agora. A taxa de inscrição ficou para eles. Quantos que não tinham pago? 2, né? Um que não devia pagar de qualquer forma. 4, 2 não pagaram. Sabe? E era R$ 90 por ano gastar. Eu não posso chegar e falar, a gente viaja semana que vem e me dá R$ 160. Eu tenho que falar, nós vamos ter 3 viagens esse ano e vai custar R$ 500. Eu já ofereci plano de parcelamento para todo mundo. Quer pagar em 12 vezes, começando em janeiro? Oi? A Copa Ouro, em específico, vai ser um quadrangular, né? Foram 4 equipes que fecharam na América. Esse ano fecharam 4. É porque quase fecharam só 2, mas fecharam 4. Então, mas aí é todo mundo contra todo mundo e o final de 2 melhores. Não? Sim. Não. É feito pela FA Manager, Marcelo? Não. A gente usou o FA Manager um tempo, mas a gente está fazendo a cobrança de outra forma. Hoje eu estou usando Conta Azul, tá? Que é aplicativo de contabilidade, de acompanhamento de controle financeiro. Aí eu cadastro todos os cadastros e dispara boleto. Porque aí ele me entrega outras funcionalidades. Mas entendam o seguinte, é um porre cobrar mensalidade, fazer controle de mensalidade, mas nada hoje, para mim, resolve uma planilha de Excel. As informações para de taxa de inadimplência, de meta que eu tracei para cada unidade e tal, e só saiu quando eu montei a planilha. Um sistema nenhum me entrega isso, tá? Facilita a cobrança no sistema, porque aí dá baixa automática, eu só vou lá e faço um relatório do que está pago, coloco na planilha, só preenche, né? Mas essa inteligência por trás de ter a informação que você precisa para agir, eu acabo tendo que extrair de um sistema para fazer, tá? Então, assim, acaba que eu tinha demandas para a FA Manager que não eram demandas da FA Manager. Porque a FA Manager faz uma coisa, é um produto, só que eu tinha demandas que são específicas para mim. Então, não fazia sentido, tá? É merchan? Não, então tá bom. automação, sabe? Ah, sim. Em utilizar um sistema para cobrar mensalidade, para facilitar a automação, você não precisa fazer. Tem quanto tempo? Por causa daquela paradinha lá que você falou. 13 minutos. Aí talvez eu passe um vídeo ou outro. Você investe no sistema para a automação do processo, mas tem que continuar fazendo o mesmo trabalho. Sim. Então, por isso que o Pedrão acabou de falar que não importa. Às vezes tem aquele sistema tipo ERP próprio para cobrança, tipo Conta Azul, etc. Que não importa, você tem que continuar fazendo o trabalho braçal de cobrar. Se você não estiver lá, você vai continuar tendo o mesmo problema, porque não é o sistema que vai resolver o seu processo, o seu problema. É o processo que você tem que fazer para fazer o uso do sistema. É outra sugestão mesmo de quem apanhou na prática, não fala, que é o seguinte, entra em diversas outras questões que o Abraão vai envolver aí, mas a questão Talvez. como é que é feita a Tem cobrança, tempo. como é que eu suspendo o atleta, o envolvimento de todos os membros da associação tem que estar muito conectado. O coach voluntário tem que entender que ele também é um membro da associação, faz parte daquilo, mesmo sendo voluntário. Então hoje, eu tenho um atleta que está inadimplente há 2 meses, eu vou suspender a formação, o financeiro me passa, eu respeito as hierarquias, eu passo para o coach. E o coach vai chegar para trás e falar, o financeiro está suspendendo o treino hoje. Não, Procura fulano. Você vai procurar o financeiro. Você vai procurar o sistema de bolsa do time, o financeiro você vai resolver lá. Porque o coach, não é que o coach vai discutir, o coach vai fazer a cobrança, mas ele tem que entender que o papel dele, se o financeiro for que vai suspender por uma questão administrativa, o cara pode ser o melhor do universo. É uma associação. E aí tem a ver com o pessoal que a gente tem, gente para trabalho. Idealmente eu teria uma roleta que o cara passa lá e a roleta não gira. Ninguém teve que falar que esse cara não pode treinar. Mas do coach. Não é o coach que está suspendendo o atleta. Porque não é. Não é. É o administrativo que está chegando, não é o coach. O coach suspende por outros motivos. Tá? Essa é a nossa estrutura hoje da diretoria executiva. Tá? A gente teria aqui em cima o que no novo estatuto que a gente vai ter em algum momento
vai ser conselho administrativo, que são os eleitos, né, pela associação, que são responsáveis pela visão estratégica, pelo planejamento estratégico e acompanhamento de uma visão mais macro. Eu estou aqui, sou CEO da equipe, e a gente tem mais 3, cada quadrinho é uma pessoa mesmo, tá? Então a gente tem aqui yours truly, Andrea, está aqui com a gente. Eu tenho um coordenador de marketing, eu tenho uma pessoa no suporte administrativo e financeiro, que está alinhado aqui, mas não é uma pessoa contratada da mesma forma que as demais. E eu ainda tenho aqui um auxiliar de serviços gerais, que é quem cuida hoje de muita coisa de manutenção de campo para mim, de ligar a irrigação, de reforçar a pintura de campo e tudo mais. E eu tenho aqui um grupo de bolsistas voluntários, que são aqueles que não pagam mensalidade e prestam algum tipo de serviço em troca disso, de auxílio e suporte. E os voluntários gerais mesmo, que são aqueles que estavam pagando mensalidade e rastelando o campo. Tá? Tirando bolsista voluntário, todo mundo tem salário ou ajuda de custo. Tá? O meu... Fazer nada. Obrigado, na verdade. Na verdade, se agradece. Se o cara está no alta performance e ele não está disponível para continuar sendo alta performance, por favor, vá para formação. Para mim é ótimo. Ele continua pagando mensalidade, ele continua fazendo parte do ecossistema que é a organização, ele continua contribuindo e ele não está ocupando o meu tempo no principal. Velho, é a vida, sabe? A gente tem que criar sistemas e processos para lidar com isso. Jogadores vão parar de jogar. Jogadores vão se dedicar menos. Eles estão se desenvolvendo e crescendo para eventualmente entrar para o principal. Então, se eu tenho um safety no principal, que está faltando treino, não está se dedicando, não está correspondendo ao que a gente espera do time principal, eu tenho alguém que vai estar chegando pronto para ele. Porque eu não... O que muito time passa? E eu acho, assim, de certeza que a realidade de muitos de vocês aqui, que tem uma equipe disputando em alto nível. Esse cara está fazendo um porco de corpo mole, só que você tira, você não tem ninguém para o lugar dele. Você tem um novato que mal sabe andar em campo. Então, devo tirar, não devo tirar, e você não tira. E aí você vai criando um problema ali dentro que vai crescendo e vai virando outra coisa. O formação ele está aí para isso, para que eu tenha jogadores para poder substituir. Talvez esse cara ele não esteja no mesmo nível ainda, mas ele está no nível mínimo para que eu possa falar, cara, eu não... No final das contas, vão entender que o atleta, ele não é... Se é uma palavra, não. Se a gente cria um time que o atleta ele é insubstituível, você está num programa meio errado. Porque... não é assim que a gente faz esporte. PSG, Neymar, é insubstituível? Se ferrou. Sabe, tentou pegar mais do que podia e agora rodou. Porque ele entrou numa equipe onde ele não é insubstituível. Talvez em outra, vamos fazer à vontade. Porque é um jogador de 220 milhões, né? Que foi o... Jogar faz parte do processo de desenvolvimento de atletas. Se eu coloco o cara só para treinar aqui, um belo dia ele vai chegar no principal, eu perco esse cara. Ele vai para outro time. Ele vai para os times próximos, que vão jogar BFA 2, por exemplo. Porque o nível de exigência vai ser menor do que o meu, porque eu estou jogando BFA 1. Mas ele vai lá e porque ele vai jogar. Então, quando lá atrás, e aí na federação ainda, eu criei a Copa Ouro, foi pensando nesses times que só jogam mineiro. Porque ele fica o segundo semestre inteiro sem jogar, ele vai perdendo atleta. Porque o cara quer jogar. Se eu tenho um campeonato de segundo semestre, ele tem o que participar. E aí entra muito bem para o meu formação. Porque o meu formação, talvez ele não esteja no nível de colocar um campeonato mineiro, que vai jogar contra os outros times principais, mas para a Copa Ouro, ele tá... é para isso que ele vai trabalhar.
E na Copa Ouro a gente vai poder perceber se esse cara tem condições de jogar o Mineiro do ano seguinte. Mas ele não teve que entrar em janeiro, esperou até março do ano seguinte para saber se vai jogar. Ele foi crescendo, teve o objetivo dele de curto prazo, médio prazo, considerando que é um período de um ano, né? Ele teve um objetivo intermediário, jogou, mostrou resultado e subiu. Se não subiu, ele sabe que ele tem uma nova oportunidade no ano seguinte. Tá? Então, assim, é um desenho, é um trabalho em desenvolvimento, na real. Como que funcionam os critérios para vocês, tipo, se um atleta pode ou não participar do sistema de bolsa de vocês? Sofrimento, muito, em parte. Vamos lá, a gente tem duas coisas. A gente tem um processo que foi desenhado que passa até por avaliação socioeconômica, sentar para conversar e outras coisas. E a gente tem um processo que é, não posso pagar. Beleza, está isento. Esse processo é o processo que não funciona. Esse processo é o que leva aos 16% de arrecadação do meu maior núcleo. Porque, efetivamente, quem pode pagar R$80? Quem pode pagar R$100? Ninguém. Então, assim, nos outros núcleos, a gente consegue fazer isso com uma desenvoltura maior. A gente tem um pouco mais de controle, a gente que eu falo, diretor executivo, nesse processo. Passa primeiramente pela Andrea, a gente passa por comissão técnica, porque assim, eu tenho que avaliar, esse cara é importante para o time enquanto atleta? Esse é o trabalho da comissão técnica nesse processo. Ele está frequente? Ele é alguém que do tipo, vale a pena a gente fazer isso? Ou ele é um atleta problema? Esse é um critério. E aí tem os critérios administrativos, desde o socioeconômico, até a gente ver se a gente pode. Porque talvez a gente não possa. Geralmente são atletas que procuram vocês para isso. Sim. Posso ir? Porque eu preciso acabar em, sei lá, se muito, 10 minutos. E eu quero passar uns videozinhos para vocês. Diante de todo esse cenário, eu estou mostrando algumas iniciativas que a gente fez esse ano para fazer isso tudo acontecer. Do tipo, pegar essa visão que a gente tem enquanto organização, enquanto desenvolvimento de comunidade, ampliação de base de fãs e tudo mais, fazer acontecer. E só aconteceu porque a gente, de fato, consegue ter pessoas atuando para fazer isso, para trabalhar em cima disso. A gente não depende de um único núcleo de diretoria, voluntários, com tempo restrito e tempo limitado de uma maneira geral, tá? O grande passo para a gente, um deles, mas talvez, penso eu que o maior deles, foi a parceria com o Universo. Começou no ano passado com campo para jogos. Então, ao invés de a gente fazer o jogo a 30 km do centro, ou 40 km do centro, que é onde está a maior parte do meu torcedor, ou fazer em outra cidade, 2017 para mim foi péssimo. Péssimo de um jeito que vocês não acreditam. Eu joguei a 120 km de Belo Horizonte todos os meus jogos. E não joguei num espaço que, tipo assim, nossa, que mega estádio, que, poxa, entretenimento. Não, eu joguei num lugar que eu tinha menos para oferecer para o meu torcedor. Então eu perdi muito de torcida nesse período. Então voltar para o Universo é um primeiro ponto. Na Universo, além da localização para os jogos, que foi o que aconteceu ano passado, a gente ampliou a parceria para esse ano, onde os nossos treinos também acontecem lá. Eu tenho uso de salas de aula para reunião, seja ela minha ou não, que é uma das iniciativas aí para frente. Eles têm um ginásio que eventualmente a gente também faz uso para algumas atividades específicas. Na Universo também a gente tem acesso à bolsa. Hoje a gente não tem bolsa integral ainda, mas a gente tem bolsa de 60% a 80% para os nossos atletas. Tudo que eu tenho que fazer é indicar um nome. E é esse o processo para o cara ganhar a bolsa. Então hoje, e essa conta eu perdi, vocês me desculpem, mas hoje eu estou falando aí de pelo menos 6 pessoas, quase 10 pessoas que estão estudando na Universo, e algumas delas com bolsas que são nossas bolsas, tá? Então isso pra gente também foi um passo muito legal. Tem atleta nosso que mudou para BH, está jogando com a gente, ele estava fazendo um curso e ele mudou de curso. E ele está fazendo um curso de educação física hoje, por exemplo, e ele é um dos beneficiários dessas bolsas que a gente tem na Universo. A Universo, ela também proporciona para a gente algumas coisas em torno de evento aberto. Essa foi um camp de flag que a gente fez esse ano, com treinadora da seleção brasileira. A AG não quis ir. A gente convidou. Então a gente não levou. Mas enfim, a gente fez e o que eu estou chamando de evento aberto? Esse não é um evento que foi para o meu time. A gente tinha pensado inicialmente em fazer um evento de trazer treinadores e fazer pro locomotiva. E depois a gente pensou, por quê?
E a gente abriu, a gente tinha mais times, né? A Ellen estava nesse aqui, né, Ellen? Então, assim, a gente tem o Lions em BH, a gente tem o Ouro Branco próximo, né, do Tier Bombs, então tem outras equipes de flag ali que poderiam participar com a gente. Então foi uma inscrição que foi aberta para todas as equipes, não teve diferenciação de valor para atleta meu ou atleta externo, e é uma das formas que a gente encontrou de poder fomentar a comunidade de uma maneira geral. Sair de dentro do meu time e fomentar o outro também, que é um pouquinho do problema do Renner lá em cima em Manaus, que ele está sozinho. Né? Então, assim, vai acabar e você vai fazer o quê? Vai virar o Locomotiva de 10 anos atrás, que eu só podia jogar fora do estado. Isso diminui a velocidade que eu consigo crescer. Então, a gente tem feito alguns desses eventos. Eu acho que eu coloquei só esse. Coloquei só esse aqui, a foto. Mas a gente fez também... Tá meio confuso, mas enfim. Evento aberto é evento que eu abro inscrição para todo mundo. Evento externo, que eu estou chamando aqui, são eventos que não são meus, mas que eu entro como apoio de alguma forma. Então, clínica de arbitragem da federação aconteceu numa sala da Universo, com projetor, tudo mais, e a gente cedeu espaço para que isso acontecesse. Teve palestra de flag sobre arbitragem, flag para jogadores, que foi aberto para todo mundo também, e não foi um evento que a gente organizou, a gente só cedeu espaço. E a clínica de arbitragem de flag, que aconteceu também no campo da Universo. Então, o que a gente fez foi... Você deu espaço de campo, você deu espaço para conversa, os árbitros foram, apitaram e a gente também correu atrás de fazer um jogo, um mini amistoso, tanto masculino quanto feminino, para esses árbitros apitarem durante esse dia. E isso tudo acontece porque a gente conseguiu o apoio do espaço. Então, eu não tendo o custo do espaço, facilita muito eu conseguir um apoio, mesmo que seja um evento externo. Talvez esse ano a gente receba 2 jogos de FA lá, que não são nossos também. Aí é um pouco mais delicado, envolve torcida, envolve bilheteria, então a gente está pensando como que a gente vai fazer e se é financeiramente viável também. Tá? Jogos em casa é uma categoria à parte. Os meus jogos hoje, eu tenho a lojinha da equipe, eu tenho praça de alimentação, eu tenho arquibancada dos 2 lados do campo, então esse é um espaço de arquibancada que eu tenho. Esse jogo aqui foi contra o Flamengo no ano passado. Eu estava com uma foto do jogo do Botafogo esse ano também, mas eu acabei não selecionando para o slide. Então, assim, eu consigo oferecer uma experiência diferenciada para o meu torcedor. No último jogo que eu tive... Sim. O campus tem, do lado de cá são as salas de aulas, do lado de cá é o centro esportivo, tipo no quarteirão na rua, né? A bilheteria é minha, praça de alimentação é minha, mas assim, né, o som é meu, a limpeza é minha, a segurança é minha, e eu sou obrigado a ter seguranças vigilantes com certificado. Então, do tipo, eu não posso fazer como a gente sempre fez. Tem um jogador que não está jogando, uniformizado, colete e tal. Eu não posso fazer isso. Então, assim, além da equipe de trabalho que é minha, eu tenho contratados que eu preciso colocar. Então, acaba que o meu custo poderia ser 0, mas se eu for comparar que o Sesc Venda Nova cobra R$7.000 de aluguel, eu estou saindo no lucro aqui, sabe? Enfim. A gente assumiu isso, tá? Não era parte da contrapartida. A gente assumiu o cuidado com o campo, porque o campo não estava sendo cuidado. Não, pelo menos da forma como a gente acha que seria ideal, considerando que a gente está treinando lá também. Então a gente passou a assumir isso. A gente comprou mangueira, torneira, trocou torneira, aspersores, e a gente tem cuidado disso sim para garantir que seja feito. Tá? Oi? Meus jogos, R$10. Não, o centro esportivo é separado. Assim, ele é um quarteirão separado que tem o espaço, o campo dentro, a arquibancada. Então a pessoa não entra por dentro da faculdade, não. Sabe? Tem uma portaria separada, sim. Droga, não tem foto. Estamos caminhando. Esse ano a gente conseguiu mais. Desde o início era a proposta. Mas aí eu tenho que lidar também com uma questão acadêmica dos próprios professores, que muitas vezes são sobrecarregados, e fazer uma coisa que não é bem o trabalho deles, sabe? Aí fica difícil. Esse ano, eu não estou com foto aqui, nesse último jogo, por exemplo, a gente fez uma feira de adoção durante o jogo, no jogo contra o Vasco. Gatos e cachorrinhos, filhotes e adultos. Essa feira de adoção foi feita e organizada pelo curso de veterinário do Universo.
Então eu tive o coordenador do curso com a gente, alunos envolvidos, que alguns dos alunos têm contato com associações e de protetores e tudo mais, que vieram. Então a gente começa a trazer mais para perto os professores. Eu participo de algumas aulas, então dentro do curso de educação física tem aula de jogos, aí o professor conversa comigo, eu mando atleta, mando bola, a gente faz exibição. Está começando, é para ser maior. E a gente tem uma aproximação também maior esse ano com a Atlética. Tem um membro da Atlética, da diretoria da Atlética agora, que joga comigo no Flag. Então com isso a gente conseguiu, está começando a fazer algumas ações com a Atlética, tá? É isso que está começando, porque eu dependo do professor. Aí o curso de coordenação de veterinária fez isso, os alunos começaram a pensar, bom, eu não sabia nem que tinha campo, agora eu sei. 2, eu não sabia que tinha futebol americano, e é da minha faculdade. A Atlética fazer parte disso, poxa, que legal, tem um time de futebol americano que treina aqui. Então, assim, os coordenadores dos cursos que estão se envolvendo, poxa, a gente tem um time de futebol americano. A gente tem um time de futebol americano. Então, isso começa a aparecer. Deixa eu só ver quantos slides que tem aqui. Enfim, isso aqui a gente já passou muita coisa, a gente vai poder conversar depois. Só para vocês lerem, tá? Não vai dar tempo. Esse aqui eu vou passar um videozinho rápido. E aqui foi um jogo nesse final de semana, no jogo do Vasco, a gente fez uma apresentação no intervalo da nossa equipe júnior com a equipe do FA de Favela, que é um projeto social lá em BH, de um ex-atleta nosso. E a gente ia fazer um joguinho um contra o outro, mas a gente fez um treino conjunto e no final das contas a gente chegou à conclusão que era melhor. Todo mundo junto, a gente separa em ataque e defesa e a gente faz a exibição. E a gente fez isso na hora do intervalo também. Então foi uma forma que a gente teve de envolver o Júnior no jogo do principal, com a torcida do principal. Então os meninos estavam jogando para uma torcida. Coisa que se eu fosse fazer um jogo do Júnior hoje, não ia ter, tá? Eu vou só abrir o vídeo aqui, eu vou no Chiarini. O vídeo vou passar o vídeo de 2 minutos. Você encerra depois do vídeo. Sim. Pessoal, aí ele vai passar o vídeo, a gente encerra para 2 minutinhos rápidos e aí a gente já volta para a palestra do vídeo, a gente está bem atrasado hoje, tá bom? Quem tiver pergunta para fazer, o Abraão está disponível aí. Esse vídeo é de um torcedor nosso, que a gente recebeu 2 semanas antes do jogo do Flamengo, do Flamengo, né? Sim. Que é o Guilherme. Aqui quem está falando é o Guilherme Marcos, é fã de futebol americano e que eu gostaria de conhecer o Locomotiva e eu sou um grande fã de futebol americano, eu jogo o Madden e eu nunca vi um grande time de futebol americano no Brasil, gostaria muito de conhecer. Meu nome é Guilherme Marcos, tenho 18 anos e é isso aí. Eu jogo muito Madden também. Manda um abraço pra galera. Abraço pra galera do Locomotiva e estamos juntos. E me convido para um jogo aí também do Campeonato Brasileiro, a BFA. Beleza, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele já sabe muito mais que nossa gente da comunidade, que não sabe o que é BFA. Nunca viu o menino, não faço ideia de onde saiu. Ele sabe que a gente existe, ele sabe que a gente joga BFA. E ele conhece futebol americano. Ele sabe que futebol americano existe, ele sabe que a gente joga BFA. E a gente fez uma ação com ele durante o jogo. Que ele fez a entrada em campo. Eu tinha alinhado isso com o Flamengo e tudo mais. Foi por isso que o meu jogo começou às 12h05, viu, Marcelo? Multa. E por fim, é o áudio. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostei muito e é muito legal ver o crescimento do esporte, que é um esporte muito divertido e com certeza vai crescer ainda mais, que eu vou falar no meu canal do YouTube. E muito obrigado pela oportunidade aí, valeu. Gente, assim, assim, eu tenho mais vídeo e tudo mais, a gente manda no grupo, a gente assiste depois. A gente está construindo toda essa estrutura para poder fazer isso. A gente faz o nosso trabalho hoje para entregar experiência, para mudar vidas. Cara, a gente só recebeu o moleque no campo. Foi só isso.
talvez se fosse 2 anos atrás eu não teria feito, porque eu não conseguiria fazer. Então, assim, é isso aqui que cria sentimento de comunidade, é isso que cria pertencimento, é isso que cria fãs. Tá? Então, assim, toda essa estrutura que a gente está desenvolvendo é para a gente poder, de fato, trabalhar para fazer isso acontecer. Então, assim, eu queria deixar muito mais uma provocação para a gente pensar, enquanto organização, quem queremos ser. O que a gente quer entregar. E qual que é o caminho que a gente precisa para chegar lá. O nosso caminho hoje foi começando na profissionalização da gestão para que a gente pudesse executar esse tipo de ação. Para a gente tem dado resultado. Tá? Para a gente tem visto que tem sido algo muito interessante enquanto locomotiva, enquanto marca, teve uma influência na parceria com a América, enfim. Como eu disse, é muito mais uma provocação, esse não é o único modelo, vocês não precisam ser gestores profissionais, vocês não precisam ter alguém contratado para trabalhar no time de vocês. Mas vocês têm que entender que esse é um caminho para chegar no objetivo. Talvez o objetivo de vocês sejam diferentes, talvez vocês consigam fazer de formas diferentes. Hoje, para a gente tem conseguido fazer de uma forma legal, com uma qualidade bacana, e a gente tem visto um crescimento muito legal enquanto organização. Certo? Eu vou estar aqui, o Vitor vai falar mais um pouquinho, não é como se eu fosse embora antes de terça-feira. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu respondo o WhatsApp mais que o Marcelo, então estou à disposição aí de vocês.